É algo que Deus ministrou muito no meu coração e Deus falou, ministra sobre a tua igreja. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Filipenses 2, lá no capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2. Gente, Filipenses eu acho um dos livros maravilhosos. Convido quem não leu ainda. Ele só tem 4 capítulos. 4. E é uma delícia de ler. Ele é curtinho. Então, se você não leu ainda, eu convido você a ler. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você tem na versão da King James, Binho? Tem? Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si forma de homens. Não, na minha está diferente, que eu quero exatamente essa palavra. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E Deus me levou ali na Bíblia e eu comecei a mergulhar. E eu confesso que a gente pede tanto para Deus nos encher. A gente começou hoje, louvamos e falamos, enche-me, enche-me. Mas, para Deus nos encher, não tem como ser cheio sem a gente primeiro se esvaziar. E aqui mostra que Jesus, Ele se esvaziou. Ele veio, se tornou como homem. Ele não ligou para cargos, Ele não ligou para títulos, Ele não ligou para tudo que Ele poderia ligar, mas Ele se esvaziou. Ele tirou tudo de dentro dele. E hoje em dia, nós somos cheios de tantas coisas. Ontem, Vinícius ministrou a palavra no culto de jovens. Olha, quem não estava aqui, irmão, você perdeu. Vou te convidar, tá? No próximo culto, estava uma bênção o culto de jovens. Estamos começando o projeto. Venha, participe, incentivem, como a pastora Roseli falou. E foi falado sobre as distrações, sobre coisas. E hoje nós somos cheios de tanta coisa. Meu irmão, fala sério. A gente pega o celular, a gente vê rede social o dia inteiro, fica vendo a vida dos outros. Fica sabendo da vida de todo mundo. Fica preocupado como que os outros vão estar vendo a gente. A gente fica ouvindo notícia ruim na televisão, na rádio, em todos os lugares. A gente é cheio de um monte de coisa. Participei de um curso esses dias atrás. E na palestra, a pessoa que estava falando, ele falou que pelos últimos estudos, cada um de vocês aqui, nós, me coloco no meio, passamos em torno da nossa vida de 4 a 5 horas por dia nas redes sociais. De 4 a 5 horas por dia nas redes sociais. E o que a gente fica fazendo nas redes sociais? A gente não percebe, mas a gente acorda, a gente vê, a gente se enche de tanta coisa. Mas quantas horas por dia você passa se enchendo da presença de Deus? Quem aqui hoje, não precisa levantar a mão, mas olhou sua rede social, olhou, digamos, o Instagram, o Facebook, ficou sabendo de todas as coisas? Mas pare e pensa, quantos aqui hoje fizeram devocional? Ou abriram a Bíblia, ou leram pelo menos um versículo? Ou dobrar o joelho. Não, daí dobrar o joelho já é demais, né? Já está pedindo demais. Oraram a Deus e agradeceram alguma coisa. A gente tem
tanto tempo para tanta coisa e a gente está cheio de tanta coisa. A gente tem atividade, a gente tem tarefa. A nossa vida, você pergunta para você, sempre para qualquer pessoa: como é que está a tua vida? Meu Deus, aquela correria. É sempre aquela fala, aquela correria de sempre. A gente tem agenda, a gente trabalha. Mas eu quero te perguntar, nós estamos cheios da presença de Deus? Ser cheio não é um evento isolado. Não é vir no culto de domingo e a gente ser cheio do Espírito Santo. Ou ser cheio da presença de Deus. A gente precisa ser constante. A gente precisa ser diário. A gente precisa ser todos os dias. Porque sabe o que acontece? É como mulherada aqui. Tem aquele guarda-roupa. Não cabe mais roupa dentro do guarda-roupa. E a gente quer colocar mais coisa ali dentro. E às vezes a gente acha que está cheio, mas só está cheio de coisa velha na vida da gente. Está cheio de todas as outras coisas. Mas não tem às vezes mais nem espaço para a presença de Deus. A gente carrega tanta coisa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a gente se esvaziar. Sobre esvaziar de nós mesmos. E sabe, esvaziar não é anular a nossa identidade. Não é anular quem você é. Não é ter uma baixa estima. Não é viver sem personalidade ou opinião. Mas se esvaziar é você abrir mão do teu controle. Do controle da sua vida. Se esvaziar é submeter as vontades e as promessas de Deus sobre a tua vida. Não é fácil, irmão. Se esvaziar é renunciar ao teu eu e escolher a vontade do Pai sobre você. É tão bonito falar isso, né? Vou renunciar ao meu eu e vou escolher a vontade de Deus sobre a minha vida. E se Deus olhar para os solteiros ou solteiras aqui e falar: a minha vontade, irmão, sobre você é que você não case. Misericórdia. Escutei o misericórdia ali. E se for a vontade de Deus? Estamos sujeitos a nos submeter, a esvaziar o nosso eu e viver a vontade do que Ele tem para nós? Porque quando a gente fala se esvaziar de nós, arrancar 100% e perder esse controle, é isso, irmão. Se tiver que ficar solteiro, vai ter que ficar solteiro, irmão. E Deus nos deu um pré-requisito. Abre em Lucas 23. O bom é que eu não marquei o versículo. Mas lá em Lucas 23 fala: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém achar o versículo, fala aí, irmão, que eu não anotei aqui, não estou achando. Mas é 9:23, irmão. É um nervoso, irmão. 9:23, daí você vai achar. Versículo 9, capítulo 9, versículo 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a esse salvará. Meu irmão, esse é um pré-requisito. Se você deseja seguir a Cristo, você tem que negar o seu eu. Você tem que se esvaziar das suas vontades. Você tem que se esvaziar dos seus desejos.
Você tem que se esvaziar do que você carrega e do que você traz, que às vezes não é o que Deus tem para você. Só que é tão fácil a gente viver na carne, né? E é tão difícil negar. Para a gente poder nos negar os nossos desejos, exige renúncia, exige submissão e exige um sacrifício. Nós somos hoje tão ensinados a falar que a gente não vive em pecado, ou que, eu não faço adultério, eu não matei ninguém, eu vou na igreja, eu sou crente e está tudo bem. Mas e o sacrifício de segurar a nossa boca para falar mal do irmão? Não, irmão, não é uma fofoca, eu estou contando só para você orar pelo outro. Só para você orar. Ou quando o nosso olho nos faz pecar. E a gente cobiça a irmã. Ou quando a gente tem inveja do outro. Quais são os teus eus? Qual é o sacrifício muitas vezes de perdoar aquele que te feriu? Esse é uma renúncia. É necessário, irmão. E não tem como Deus nos encher se nós não nos esvaziarmos. Poderia abrir, Binho, em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Uma história muito conhecida. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora, um credor acaba de chegar em nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai-te e pede emprestado a todos os teus vizinhos ânforas vazias ou bacias vazias, tantas quanto puder recolher. Só volta um pouquinho ali, Binho. Vá e pegue emprestados a todos os teus vizinhos bacias vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta, traz de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os ao lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu um dos filhos: trazei mais vasilhas. Ao que ela replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viverá em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Tinha como Deus encher, ali é uma passagem bem conhecida, era um servo de Deus, um homem de Deus, que faleceu e deixou a viúva, e tinha uma dívida. E ela chega para o profeta, e ele fala: vai, pegue bacias vazias. Ele falou para pegar a bacia cheia? Tinha como encher de azeite se fosse uma bacia cheia? Tem como Deus te encher, irmão, se você estiver cheia? O milagre de Deus, ele vai acontecer se a tua bacia estiver vazia. Vazia de você. Não estou falando que você tem que estar vazio de Deus e do Espírito Santo, mas é vazio das tuas verdades, das tuas vontades, da tua carne, do teu desejo. Os vasos cheios não recebem nada. E ali ele fala que o azeite parou de brotar quando todas as vasilhas estavam cheias.
Então Deus tem a medida certa para encher, para cada um. E às vezes não é a falta de azeite, porque Deus quer derramar, mas às vezes, meu irmão, é o excesso de nós mesmos sobre essa vasilha. Hoje é um culto de domingo, e a gente sabe que tem muito irmão que só vem no culto de domingo, e a gente quer se encher para a semana inteira. Mas, meu irmão, hoje eu vim falar que você vai ter que esvaziar, para daí Deus vir e te encher. E ali é lindo porque o milagre, ele cresce conforme o espaço disponível. E como que está o teu coração e a tua bacia nessa noite? Tem espaço para Deus derramar mais sobre a tua vida? Ou você está cheio? Está carregando um monte de coisa? Deus, ele não limita o azeite, mas ele limita o espaço. E o processo de cada um aqui vai acontecer na intimidade. O que ela fez? Ela fechou a porta do quarto. E o processo que você vai passar para se esvaziar, não às vezes não vai ser público. Às vezes é você e Deus. Sabe por quê? Porque cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma verdade. Cada um tem algo que carrega. E às vezes Deus quer tirar você desse lugar. Quer arrancar de você. E lá em Lucas 22, 42... Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. E aqui pega a nossa vontade, que eu falei no começo. O Getsemane, meu irmão, ele é um lugar de angústia, de dor, de silêncio, onde Deus chegou a derramar gotas de sangue por mim e por você. Como eu li em Filipenses, ele se esvaziou, ele tirou a vontade dele, ele passou a viver a vontade do que Deus tinha para ele. E ali, como mostra ali, ele falou: não seja feita a minha vontade. Porque talvez a vontade dele, humana, que ele estava naquele momento, não era isso. Mas a vontade do que Deus tem. Porque é muito além do que os nossos olhos viram, ou ouviram, ou do que a gente pode imaginar. O que Deus tem para nós, e sabe o que acontece? A gente não consegue descansar. Porque a gente está aqui, a gente tem tanta coisa para fazer, e às vezes você está aqui, e de repente passa aquela mosquinha e você já se perdeu. Ou quantos já, duvido que aqui, irmão, comigo já acontece direto. Você está orando e de repente o teu cérebro já está em outro lugar. Pronto. Ou você está lendo a Bíblia, você já se perde. Ou às vezes você está no culto, você está preocupado com a conta que você tem que pagar amanhã. Ou você não sabe se você... Eu não conheço a todos, não sei como que é a realidade, mas às vezes eu não sei se você tem o alimento de amanhã na tua mesa. Ou às vezes você está aqui e está preocupado se você vai conseguir pagar a tua conta de água, a tua conta de luz. E a gente fica carregando e pensando: Deus, esses são os planos que o Senhor tem. Mas o Getsemane não é aonde Deus muda os planos, mas é Ele onde Ele muda os nossos corações. Ele vai mudar os nossos desejos, as nossas vontades. Ele vai deixar, esse processo é necessário, irmão. Mas a pastora Roseli, hoje, ela abriu o culto aqui. E ela falou sobre as águas se movimentarem. Sobre Deus vir e movimentar as águas. Mas aqui hoje nós estamos falando disso, sobre as águas de Deus se movimentarem sobre a nossa vida. Para que nós sejamos cheios.
Mas nós estamos falando da gente sair desse lugar de comodismo, de acreditar que está tudo bem, da gente ser aquele crente meia boca e falar, não, está tudo bem, eu posso continuar caminhando desse jeito. Eu não preciso fazer meu ministério. Ou a gente ficar de meninice, ai, o pastor não olhou para mim. Sabe essas coisas, irmão, que a gente vai carregando? Essas coisas encalacradas na vida da gente. Porque Deus quer tirar isso da vida da gente. Eu vejo que Deus tem muito para derramar hoje sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa se esvaziar. A gente precisa começar a semana diferente. Quantas vezes, irmão, eu já tive aqui no culto, no domingo, e eu não queria que o culto acabasse. Porque eu não sabia como ia ser quando eu saísse daqui. Ou eu não sabia como que ia ser a segunda-feira, ou a terça, um medo que a gente carrega dentro da gente, e a gente não descansa no que Deus tem para a vida da gente. A gente é roubado, irmão, em tanta coisa. A gente é roubado, o inimigo ele vem e a gente aceita esses detalhes. Cutuca teu irmão aí e fala, hoje é a noite de se esvaziar. Não deixa ele dormir aí não, irmão. Jesus, ele ali, ó, ele tirou ali que estava escrito, ele foi para a vontade do Pai. Mas obedecer dói. Dói, irmão. Dói. Às vezes vai parecer que vai machucar, mas depois passa. Deus cura. Deus é tão lindo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você tem coragem de dizer isso nessa noite para Deus? De verdade, irmão, depois de tudo que a gente está falando aqui. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Fala para Deus, irmão. Ih, vocês estão sem coragem. Então, ó, vocês têm que pensar, irmão. Nós cremos num Deus. E nós queremos viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele tem o mais para as nossas vidas. Você sabe que teve um dia, eu estava me sentindo muito sozinha. Tava chovendo no meu quarto. Eu moro quem conhece ali minha casa sabe, é um sobrado assim. E é numa rua bem alta. E eu estava no quarto deitada com a janela aberta e estava chovendo muito. E normalmente quando está chovendo, tem uns fios de luz próximos assim da minha casa. Acho que toda casa tem fio de luz, né? Mas tem fios de luz na frente da minha casa. E estava chovendo demais. E eu estava ali deitada na cama e eu não estava dormindo. Eu estava orando. E eu estava assim, não estava orando, irmão. Estava me lamuriando. Deus, por que disso? Por que daquilo? Sabe quando você vai só se enchendo de autocomiseração? Ó, minhas feridas. Lambendo as minhas feridas. E estava chovendo demais. E quando eu vi, tinha um passarinho. Eles nunca ficam ali na chuva. E ele estava parado naquele fio, bem no vão da minha janela. E eu olhava aquele passarinho. E ali o Espírito Santo começou a me ministrar. Por que você se sente sozinha? E uma chuva, irmão. E o passarinho ali, ó, firme. Coitado, fiquei com dó daquele passarinho depois, irmão. E ele ali, ó, firme. E na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu tô com você. Pare, chega, vira essa chave. E eu falei, Deus, é verdade. Eu preciso parar com esse meu eu, o nosso orgulho, irmão. A gente é tão bom, né? A gente é tão bom para tanta coisa, que a gente é autossuficiente. A gente muitas vezes não tem coragem de pedir perdão, mas a gente também não perdoa. A gente consegue viver sozinho. Hoje é a época do empoderamento feminino, né? E ó, que eu sou mulher, vou falar isso aqui.
a gente que é mulher, a gente sim pode trabalhar, podemos, mas a gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre a nossa vida. Sobre a submissão, sobre viver o que Deus tem para nós, não o que nós queremos. Podemos sim ser mulheres, podemos sim trabalhar, podemos fazer, mas é o que Deus tem para você nesse momento? E se Deus falar, não, irmão, ai, misericórdia, já estou pensando aqui em mim, já veio aqui. Se Deus falar, para de trabalhar e fique em casa, misericórdia. E se a vontade for? Não é eu, é Deus. Qual é a vontade, irmão? O que você tem seguido? O que você tem se alimentado? Hoje em dia, os jovens aí, né? Não que eu não seja jovem, tá? Só um pouquinho, jovem um pouco mais velha. Teve uma influenciadora que veio pra cá, mais dos pré-adolescentes aí. E eu fiquei sabendo que lá no Shopping Miller, uma influenciadora de slime aí das meninadas. As meninas, irmão, ficaram 6 horas de pé na fila, esperando para ver a influenciadora. Essa é a geração que está cheia. O que estamos enchendo essa geração? Qual é o copo? 6 horas numa fila. Meninas de 10, 9, 11 anos. Para ver uma influenciadora. A gente reclama às vezes de ficar 2 horas no culto. Uma vez por semana às vezes. E elas ficam 6 horas. O que nós estamos fazendo, irmão? Do que nós estamos se enchendo? Como que está a tua mente? Como que está o teu coração? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? O Espírito Santo é aquele que nos convence. E eu tenho certeza que em alguma coisa Deus está ministrando no teu coração. Porque às vezes eu acordo e a primeira coisa que eu faço é mexer no meu celular. Eu tenho tentado me policiar. Mas às vezes, e grandes vezes, não são poucas, eu acordo e mexo no meu celular. Eu quero tanto de Deus, eu peço tanto de Deus, mas o que eu tenho dado para Ele? O que Deus pede para você soltar e você continua segurando na tua vida? Como é o teu tempo? Como é o teu coração? Qual o lugar que Deus ocupa no teu coração? Qual é o espaço que Deus tem no teu coração? Eu amo a Deus, mas aqui, nesse lugar, o Senhor não vai mexer. Sabe aquele quartinho que às vezes a gente tem em casa? Quem não tem um quartinho, às vezes tem uma cadeira. Se não é uma cadeira, irmão, é um sofá. Se não é um sofá, é um aparador. Que você não sabe onde guardar, e daí você vai jogando as coisas em cima. Até mesmo uma sacola. Aquela roupa você vai empilhando, aqueles papéis você vai jogando. Você fala, 1 hora eu vou mexer nisso. E deixa lá. Um lugar, às vezes, no guarda-roupa, que a gente guarda tanta e tanta coisa. Você fala, às vezes nas férias eu vou mexer naquele lugar. E nessa noite eu vejo que Deus quer mexer nesse quartinho que você está guardando. Porque às vezes esse lugar que você guarda, que você não quer mexer, está ocupando metade do copo que Deus quer te encher.
E às vezes o copo inteiro que Deus quer transbordar, você só está recebendo a metade da bênção. Porque Deus tem muito mais para derramar sobre a sua vida. Deus tem muito mais para te encher. Não tem como Deus encher um copo se ele já está pela metade cheio. E esse quarto onde você guarda as dores, as lembranças, as traições, as amarguras, o orgulho, e você falar aqui não, como que fica? Tem como? Precisa de você abrir, irmão. Precisa você falar para Deus. Deus, arranca isso. Me esvazia nessa noite. As distrações que nós somos roubados a todo momento. A todo momento, irmão. Vou te falar, eu trabalho com redes sociais. Na verdade, eu trabalho com marketing, não trabalho só com redes sociais, mas faz uma parte. E isso daqui, irmão, ele é uma bênção na nossa vida. É uma bênção, desde que a gente saiba bem usar. Eu vou te falar que tudo que tem aqui é programado 100% para te gerar uma satisfação, até mesmo gerar uma endorfina, uma dopamina que não gera. Mas, se você ficar... Você sabia que o algoritmo é como se fosse o robozinho do TikTok. Se você ficar... Eu nunca mexi no TikTok, vamos dizer assim. Eu nunca mexi no TikTok. Mas eu vou e mexo no TikTok. Se eu consumo em torno de 55 minutos, o teu cérebro já vai sentir a necessidade no outro dia de você abrir o TikTok. O nível de vício que ele gera em você, da necessidade. E isso é absurdo. Para você, e isso eu escutei numa palestra que eles falam que para você conseguir mudar um hábito, o pastor Carlos está aqui, os meninos sabem, para você mudar um hábito é meses, gente. Para você conseguir arrancar um hábito que você já tem. E o TikTok, ele precisa de 55 minutos para criar um novo hábito para a sua vida. Mas para a gente ler a Bíblia, a gente precisa de 10 para dormir. Não é verdade, irmão? Você começa ali, ó. Já vem umas pescadas. E é matar a nossa carne, irmão. Deus tem muito mais. A gente precisa renunciar ao nosso eu. Largar as nossas vontades. Renunciar e viver o que Deus tem para nós. Lá em Filipenses 3, no 6, diz: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Esterco, irmão. Tudo isso não é nada comparado ao que Deus tem para nós. Como que tem sido o teu dia? Deus essa noite ministrou algo no meu coração e eu quero mostrar para ficar mais claro. Vocês me dão licença? Vocês estão me ouvindo? Eu falei, Deus, eu vou fazer, eu sou obediente. Então, amém. Pastor Emerson não está aqui, a gente abre. Estão me ouvindo mesmo? Só na live que não, Vini? Tá. Espero que esteja.
gente pega ela. E Deus tem uma vida limpa e linda que é encher. Mas a gente coloca o orgulho, as traições, as amarguras, o nosso passado, o nosso eu, a nossa vontade, tudo dentro aqui. E a gente coloca um pouco mais. Às vezes a gente coloca lembranças, a falta de perdão. E a gente... Não dava pra ouvir, irmão? Dava? Ah, por causa da live. Gente, eu tô obedecendo a Regi, tá? Ela é minha líder. E às vezes, o nosso copo, ele tá assim. Ah, não tá tão cheio, né? Mas tá tudo bem. E a gente chega para Deus e fala que tá tudo bem. E Deus quer derramar sobre a nossa vida. Irmão, eu sou atrapalhada, hein? Não sou, não. Em nome de Jesus, já repreendo. Falei errado aqui, irmão. Sou uma bênção. E Deus derrama sobre a vida da gente. E Ele vem e Ele vai derramando. Ó, viu? Já estou fazendo serviço caca aqui, ó. Vou tirar a tampa para não derrubar a tampa. E Ele vai derramando. E o que acontece? Ele vai enchendo. Só que será que a gente está cheio do que Deus quer que a gente esteja cheio? As coisas na nossa vida, às vezes até começam a sair. Só que a gente não está sendo limpo no que Deus quer. Às vezes a gente está transbordando para as pessoas amargura. Às vezes a gente está tão ferido que a gente está ferindo. Porque essa água aqui, que era para ser limpa, que era para a gente derramar e transbordar, a gente está machucando, porque a gente está ferido. Às vezes a gente não deixa Deus trabalhar e a gente fica assim. E na verdade, lá no fundo, a gente ainda está cheio de tudo que é a nossa vontade. Tudo que a gente carrega. Todos os entulhos da nossa vida. Mas sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente faça isso aqui. Ele quer que Ele nos limpe, arranque tudo que não pertence a Ele. Tudo que Ele não tem para nós. E que Ele venha sobre a nossa vida. E eu vou usar outra água. Quando a gente se esvazia e fala Deus e entrega tudo para Ele, Ele vai pegar e Ele não vai te deixar vazio. Você não vai chegar na segunda-feira e não vai falar, eu não sei, eu não consigo. Não, sabe por quê? Porque Ele vai vir sobre você e Ele vai te encher. E Ele vai te encher, e Ele vai te encher. E daí, você vai começar a transbordar um rio de águas vivas. Você vai alcançar a tua casa. Você vai alcançar a tua geração saudável, irmão. Sabe? Deus quer tirar. Deus quer tirar do nosso coração. Obrigada, pastora. Deus quer arrancar tudo isso do nosso coração. Fiz bagunça, ó, os obreiros tudo vindo aí. Mas Deus me mostrou isso nessa noite. Na noite passada que eu estava orando. E eu não podia deixar de mostrar, porque às vezes a gente fala e você não consegue enxergar o que Deus tem. E aqui, irmão, vocês viram que água suja? É assim que você quer ser cheio? Deus não morreu na cruz para que a gente fique desse jeito, ferido. Pastora Roseli falou que Deus quer vir com cura nessa noite. Deus quer vir com restauração. Deus quer vir movimentando as águas. Chega da gente ficar no mesmo lugar, irmão. Deus tem um chamado, Deus tem uma promessa, Deus tem um ministério para você. Deus quer um lar restaurado. Deus quer você feliz. Mas você precisa se esvaziar. Não tem como, irmão. Sabe por quê? Porque se você está ferido, você vai ferir. E daí às vezes você está tão assim, ai Deus, porque ninguém me ama, porque aquela pessoa falou assim comigo, porque não sei o quê. Mas sabe o que isso fala? Fala mais de você do que da outra pessoa. Fala das suas verdades, de como está o teu coração. Como que está o teu coração?
As lutas vão vir. As dores, queria chamar o ministério de louvor para frente. As dores, elas vão vir. As responsabilidades, elas vêm. Tudo aquilo que a gente carrega, às vezes vem junto, irmão. Mas sabe por quê? A gente está cheio demais, igreja. A gente está cheio de medo. A gente não consegue confiar. A gente está cheio de dor. As lepras que a gente carrega, que a gente esconde. E culpa. Um sentimento de culpa. Porque o inimigo, ele vem também. Sabe? Às vezes a gente não se perdoa pelas coisas que a gente fez. Pelas pessoas que a gente machucou. Pelas pessoas que a gente feriu. E às vezes a gente está cheio de nós mesmos. E Deus quer nessa noite, primeiro, nos esvaziar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pode apagar a luz, por favor?